É muito difícil pra mim, eu nunca sei por onde começar, na verdade. Eu acho que me apresentar pode ser uma boa forma de início. Oi, eu sou Marina Tavares e eu quero ter uma conversa sincera com você. Eu sou psicóloga formada, entrei na faculdade em 2007, início de 2007. Finalizei a minha faculdade no finalzinho de 2011 e colei grau em março de 2012. E aí eu fico com aquela sensação de ainda não tenho 10 anos de formada, então parece que ainda não é tanto tempo, mas acho que já é um tempo significativo aí de formada. E nesse tempo de formada que eu tenho em psicologia, eu já tive muitos altos e baixos com a minha profissão, já tive vários momentos diferentes. Dos altos e baixos são pensamentos do tipo, eu lembro que eu entrei muito animada na faculdade e aí de repente me deparei com a realidade da faculdade, aí o desânimo passou, entrei muito sonhadora, aí eu botei o pé no chão. Perto de me formar, quando eu comecei a praticar mesmo a psicologia ainda na faculdade, eu voltei a sonhar de novo, aí quando eu encontrei a realidade no mercado de trabalho, voltei a diminuir os meus sonhos. Eu já pensei em parar de ser psicóloga desde formada, eu já pensei em escolher outras profissões, eu já pensei em abrir mão da psicologia para pensar em me dedicar à dança. Então já tive relação de amor e ódio, porque eu já entrei em contato com muita coisa bonita, com muitos profissionais bonitos, com muitos trabalhos bonitos da psicologia, mas mais lá na frente eu vou contar porque eu já entrei em contato com muita coisa ruim também da psicologia. Então, há pouco tempo, no momento em que eu tive que decidir, ok, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, profissionalmente falando, não ser mais psicóloga começou a passar na minha cabeça como uma opção. Eu escuto muitas psicólogas e muitos estudantes de psicologia falando aquela frase, não fui eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. E aí, nesses meus anos de processo de análise, eu cheguei à conclusão que por algum motivo sou eu que sempre escolho a psicologia. Já tive outras oportunidades. Eu lembro que quando eu tive que decidir fazer o vestibular, eu tinha muita vontade de fazer faculdade de dança, mas na minha cidade e nem próximo à minha cidade tinha faculdade de dança. Eu teria que vir para São Paulo, Rio de Janeiro, e era muito nova. Ainda não fazia questão de sair da minha cidade, lá de Macapá. E aí acabei escolhendo psicologia, porque é uma das coisas que eu sempre tive vontade, sempre gostei muito, sempre tive muita afinidade. E aí desde então eu sempre escolho a psicologia. E aí eu sempre fiquei me perguntando, eu falei, tá, mas se eu não for psicóloga, qual outra profissão que eu vou seguir, qual outra ocupação que eu vou seguir? Já mudei várias vezes de planos, já mudei várias vezes de ideias, já tive essa relação com a psicologia, ela é muito instável. A única coisa que é muito constante em relação a isso é que por algum motivo eu sempre escolho a psicologia e eu sempre volto para a psicologia. Na verdade, eu nunca saí dela desde a faculdade, né? E aí eu estava montando o roteiro para gravar esse conteúdo e eu acabei revisitando a minha história, né? E relembrando de tudo isso, me emocionei, então talvez até me emocione contando essa história de novo. Acho que é a primeira vez que eu conto dessa forma. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu tinha na minha cabeça, por algum motivo, que duas coisas eu não faria por opção, que seriam duas opções de trabalho que eu só escolheria se eu não tivesse outra opção. Seriam lá as últimas opções da minha vida, que seria dar aula e seria consultório. Eu falei, não quero consultório, nada a ver, todo mundo faz, não quero. E além disso, eu tinha uma aversão muito grande à psicanálise. Foi assim que eu entrei na faculdade de psicologia. Eu tinha muita vontade ou de ser psicóloga hospitalar ou de trabalhar com psicologia forense. A psicologia hospitalar eu acho que veio muito pela minha própria criação, porque os meus pais, desde que eu me entendo por gente, trabalham em hospital, então eu tenho uma identificação muito forte com meu pai e com minha mãe, lógico, mas boa parte dessa vontade de ser psicóloga hospitalar eu acho que veio por conviver muito com eles trabalhando. Eu sempre fui muito apegada aos dois, então eu estava o tempo todo em plantão com meu pai, em plantão com a minha mãe. Eu cresci no ambiente de hospital, então os amigos dos meus pais sempre trabalharam em hospital, então eu cresci e fui criada nesse ambiente com profissionais de saúde dentro de hospital. Isso foi uma influência muito forte durante muito tempo, assim, nas minhas escolhas. E por algum motivo eu queria ser psicóloga forense porque eu achava que eu queria trabalhar com serial killer. Eu sou fascinada por esse tema e na minha cabeça eu queria ser psicóloga para trabalhar com serial killer.
E aí eu lembro que no 8º semestre da faculdade, a nossa turma ia começar o atendimento. No serviço escola a gente ia começar a clínica, então toda a minha formação ela foi baseada para a prática clínica praticamente. A força da minha graduação foi assim, eu acho que boa parte das graduações ainda é assim, mas enfim. E no 8º semestre a turma teve que escolher quem é que ia ser o supervisor dos atendimentos que a gente ia iniciar ali no serviço escola. Eu lembro que tinham duas opções. Uma era um professor que a turma não gostava muito como professor, era até uma pessoa bacana, mas como professor era uma pessoa muito confusa. E a outra opção era a turma escolher um professor que ninguém conhecia, porque estava vindo de fora, ele é de Belém do Pará, ele estava se mudando para Macapá, e ninguém conhecia, a única coisa que a gente sabia é que ele estava vindo de Belém do Pará para trabalhar lá em Macapá, e ele ia nos supervisionar em psicanálise. E a minha turma, assim como eu, tinha um preconceito muito grande com a psicanálise. Eu não sei a turma, mas o meu preconceito era que a psicanálise só fala de sexo, é tudo culpa da mãe, o que geralmente o pessoal tem de preconceito em relação à psicanálise. Eu falei, não tem nada a ver essas histórias aí de falo, de pênis o tempo todo, não tem nada a ver. Então, em relação à abordagem, eu escolheria essa entrada na pessoa, que era a opção do professor que a turma não gostava, mas pela questão da afinidade com o professor, a turma acabou escolhendo esse professor que ninguém conhecia, então a nossa supervisão foi a partir da psicanálise. Alex, o nome dele, eu falo dele há muito tempo na minha análise, então ele sempre aparece. Foi o professor que mudou completamente a minha forma de ver a psicanálise. Eu devo muito à psicanálise. Eu simplesmente passei a me apaixonar pela psicanálise, então desde o 8º semestre eu já tive minha primeira paciente, que eu nunca vou esquecer. E atendi até o final da faculdade, no serviço escola, sempre tendo paciente, sempre sendo supervisionada por ele. E ele tem esse marco muito grande na minha história justamente por ele ter me apresentado a psicanálise. Então, eu que entrei na faculdade dizendo que jamais faria psicanálise, jamais trabalharia com consultório, jamais daria aula, eu saí da faculdade querendo fazer uma formação em psicanálise. E a partir daquele momento em que eu conheci a psicanálise no 8º semestre, passou a ser um dos meus planos viver de consultório, que eu queria ser psicóloga e psicanalista e viver disso pro resto da minha vida profissional. E aí, em 2014, eu me mudei para São Paulo, né? Antes de vir morar aqui, eu morei 2 anos em Belém do Pará. Não vou entrar em detalhes, porque o que eu tô contando aqui é muito resumo de tudo que aconteceu na minha vida. Dentro de tudo isso que eu tô contando aqui ainda aconteceu muita coisa também, mas no final da minha faculdade eu tinha metido na cabeça que eu ia fazer medicina, porque eu queria trabalhar muito na área de saúde mental e eu pensei em fazer psiquiatria para associar o meu trabalho de psicólogo e psicanalista. Era só isso que eu queria ser, psiquiatra, psicólogo e psicanalista. Eu enfiei na cabeça isso, então eu decidi ir para Belém estudar para cursinho para tentar medicina. Falei que não estava, como eu já estava formada e eu queria trabalhar como psicóloga, eu só queria complementar as formações, eu não estava disposta a tentar há muito tempo. Então eu tentei 2 anos, aí não passei e falei ok. E aí em 2014, então, eu decidi vir para São Paulo, tive a oportunidade de vir morar aqui. Eu vim bem na doida mesmo, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, nunca tinha vindo para cá. Na verdade, eu conhecia apenas 2 primos que ainda moram aqui, que um deles, inclusive, é meu marido, com quem eu moro desde o dia que eu me mudei para cá. Revelações. Também não vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Mas eu vim bem na doida, porque ele me chamou pra morar com ele em São Paulo, não conhecia a cidade, conhecia ninguém, só ele e o irmão dele. Falei, tô fazendo nada aqui mesmo, tava só estudando pra medicina, né? No meio de muita coisa que aconteceu, eu decidi vir morar aqui em São Paulo e desde São Paulo eu decidi, então, que eu não ia mais tentar o vestibular pra medicina e que eu ia me dedicar, então, à minha formação mesmo de psicóloga e buscar minha formação em psicanálise. Queria fazer a formação em psicanálise, por algum motivo queria trabalhar em saúde mental, até hoje eu não sei de onde veio essa vontade. Tanto que quando eu cheguei em São Paulo, foram as minhas 2 primeiras capacitações. A minha primeira e única até agora pós-graduação era em saúde mental, em psicofarmacologia, transtornos mentais, que eu terminei a nível de aperfeiçoamento porque eu não gostei da instituição, do que eu estava aprendendo, então eu não dei continuidade. Se eu desse continuidade, acho que por mais um ano eu terminaria com o título de especialista.
mas para mim não estava fazendo sentido, não ia perder meu tempo fazendo mais um tempo só para ter um título. Então acho que eu fiz só um ano dessa pós-graduação em psicofarmacologia e saúde mental, e também comecei a minha formação em psicanálise, né? Então aqui em São Paulo eu fiz 3 anos de formação em psicanálise, e eu digo formação formal porque quem é psicanalista, quem almeja ser psicanalista, sabe que a formação em psicanálise ela é para sempre e é muito além do que um diploma, um certificado ou um curso aí de 3 anos de formação. Mas eu fiz os 3 anos da formação, e a pós-graduação eu nunca usei na minha vida, não fiz uso dessa pós-graduação. Acho que a melhor coisa que eu fiz foi ter decidido não terminar essa especialização nessa área, porque eu não ia ter perdido tempo mesmo, tempo e dinheiro, né? E a psicanálise eu continuei, eu comecei o meu processo de análise por conta da psicanálise, continuo em análise até hoje. Trabalhei em consultório a partir da psicanálise, na faculdade era psicanálise, então a psicanálise ainda está na minha vida de alguma forma até hoje. Cheguei em São Paulo, então, querendo a formação em psicanálise, querendo trabalhar em saúde mental, e eu não sabia por onde começar porque eu não tinha sido formada aqui, então eu não conhecia ninguém da área. Toda a minha vida estava em Macapá, em Belém. E aí quando eu cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi providenciar o meu CRP. Não fazia ideia de quando eu ia começar a trabalhar, não fazia ideia de quando eu ia conseguir o emprego. E eu fiquei 1 ano e 1 mês desempregada até eu conseguir o meu primeiro emprego remunerado aqui em São Paulo. E aí quando eu estava fazendo essa retrospectiva, visitando esse momento, eu lembrei que foi a minha primeira vez que eu entrei no CRP. Então eu fui lá, pesquisei onde é que era, eu fui lá pedir a minha inscrição. E aí eu lembro que quando eu tava saindo do CRP, desempregada, né? Tinha conta pra pagar. Falei, como será que faz pra trabalhar aqui? Eu não fazia a menor ideia de como funcionava um CRP. Na minha cabeça, os únicos profissionais que tinham no conselho era tudo psicóloga. E aí eu falei, bom, tô desempregada, vou ver como é que faz pra trabalhar aqui. Aí eu lembro que eu voltei, pedi informação na recepção, tava todo mundo ocupado. Aí eu não lembro quem foi, eu queria muito ter lembrado quem foi que me atendeu. Pediu pra eu entrar um pouquinho mais e aí conversar com uma pessoa que tava lá, mais lá no fundo, né? E aí eu perguntei, como é que faz pra trabalhar aqui? Sou psicóloga, não sei o que, não sei o que. E aí ela virou pra mim assim, é só por meio de concurso público. Aí eu falei, tem previsão para ter algum concurso público? Ela falou, não, a gente tá sem previsão. Isso foi em 2014. E aí eu falei, tá bom. Aí fui-me embora. Eu nunca fiz questão de ser concursada pública. Não é a visão que eu tenho, que eu acho que é realidade, né? Em boa parte das instituições públicas no Brasil não é uma visão boa. A única coisa boa é a estabilidade financeira. E isso nunca fez parte dos meus planos profissionais. Então, não dei mais bola, falei, tá bom. Mas eu não queria ficar parada, então eu comecei a pós-graduação em psicofarmacologia, saúde mental, comecei a minha formação em psicanálise. A minha primeira atuação como psicóloga aqui foi como psicóloga voluntária numa instituição não governamental que tem um foco para educação e para ensino técnico. Então atende bebê, criança e jovens adultos. Eu lembro que eu comecei fazendo atendimento individual nessa instituição e eu fui percebendo que não era aquilo que aquelas crianças e os adolescentes que eu atendi lá estavam precisando, não era isso que a instituição precisava, então eu fui modificando a minha prática e eu lembro que quando eu terminei o meu trabalho nessa instituição, eu acabei fazendo projetos voltados para orientação vocacional em grupo com jovens, né? Eu comecei atendendo crianças e são crianças e adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. É uma instituição bem bacana, que tem um trabalho muito bonito e eu atuei lá durante, eu acho que uns 9 meses, quase 1 ano. Então, depois de 1 ano e 1 mês desempregada aqui em São Paulo, eu consegui o meu primeiro emprego. Eu lembro que eu colocava currículo para tudo que era possível, para tudo que era vaga, uma pessoa bem perdida na vida e no espaço. E aí eu consegui, eu acho que foi por alguma página dessas de currículo aí, e eu fui chamada para trabalhar num hospital em saúde mental, que era em Atibaia, e eu fiquei 5 meses. Depois de 5 meses eu pedi demissão. Por motivos que eu acho que não vale compartilhar nesse momento, quem sabe no outro momento. Mas lá foi quando eu tive contato, valendo, né, um contato de formada já, num ambiente hospitalar. E eu cheguei à conclusão que eu não queria ser psicóloga hospitalar. Jamais na vida. Eu fiquei, gente, por que eu pensei que eu queria ser psicóloga hospitalar?
Não tinha final de semana, não tinha feriado, a gente trabalhava por escala, era uma equipe muito grande de psicólogas. Eu folgava acho que 2 vezes na semana, que era um final de semana inteiro de folga, e no final de semana que eu trabalhava dando plantão, era uma folga na semana. Eu falei, gente, não quero essa vida, não quero mais ser psicóloga hospitalar, não quero mais trabalhar em regime de plantão, não quero mais nada em relação a isso. Então eu tive a realidade nessa área e acabei desconstruindo o que eu achava que eu queria fazer pro resto da minha vida. E aí depois que eu pedi demissão desse local, eu falei, ok, o que é que eu vou fazer, né? Voltei a mandar currículo, era a única coisa que eu sabia fazer. Eu lembro que quando eu comecei a atender em consultório, eu fiz cartão de visita, né? Coisa que não sei porque que as pessoas ainda usam hoje em dia, mas na época eu fazia porque eu achava que era o que tinha que fazer, que era a melhor e a única forma que eu tinha de me divulgar. Só sei que eu decidi então começar o meu consultório. Foi quando eu comecei a pesquisar espaço, pesquisar local, e eu comecei atendendo em consultório de forma que eu acho que muita gente ainda começa, que foi por atendimento por plano de saúde, que eu acho que dá mais vídeo, mais conteúdo sobre isso, que tem muita coisa para se falar sobre atendimento em saúde por plano de saúde. Não é a melhor forma de se começar um atendimento clínico, mas é muito possível fazer um trabalho com atendimento por plano de saúde, um trabalho ético, um trabalho bom, mas é assunto para um próximo conteúdo. Essa foi a forma como eu encontrei, como eu era muito perdida na vida no espaço. Acho que passei muito perrengue por pura falta de conhecimento de muita coisa, mas foi assim que eu comecei. Então eu subloquei um espaço, eu recebi o encaminhamento da própria clínica dos pacientes para fazer, inicialmente era só atendimento por plano de saúde, e eu lembro, a exploração financeira em relação a essa área de atuação é muito grande, que além do pouco que o plano de saúde paga, ainda ficava uma porcentagem para a clínica, porcentagem de imposto, porcentagem de não sei o que, de não sei o que, não sei o que. Tinha sessão que eu recebia, sei lá, 10, 30 reais, 30 reais, eu acho que era muito, assim, sabe? Mas, enfim, foi a forma como eu comecei na clínica, valeu pela experiência que eu adquiri nessa área. E não é uma área das piores, tá? Eu acho que existem formas e formas de se trabalhar e eu acho que é possível, sim, se trabalhar nessa área. E aí foi assim que eu comecei, muito perdida no consultório, da mesma forma como eu já estava perdida desde que eu comecei a atuar. Não sabia nada sobre administração, eu não sabia administração de agenda, eu não sabia que eu tinha que fazer prontuário, eu não sabia que eu tinha que ter cadastro de profissional autônoma. E ali no meio de 2016, eu não lembro quando foi que aconteceu isso, mas foi mais ali para o meio de 2016, uma amiga da minha turma de psicanálise, da minha formação, compartilhou no nosso grupo do WhatsApp da turma que ia ter concurso público para quem quisesse ser psicóloga fiscal do CRP aqui de São Paulo. Aí eu olhei e pensei, não quero concurso público, mas tô desempregada, preciso de dinheiro para pagar minha conta, tô com consultório. Uma coisa que eu acho que eu fiz muito bem feito, mesmo estando perdida no consultório, que eu não ia sair atendendo, lotando a minha agenda de paciente, que nem uma doida para conseguir ter lucro. Mas eu tinha poucos pacientes ainda na clínica, porque eu queria começar devagar e ir aumentando aos pouquinhos e fazer a transição para o particular, enfim. E aí quando eu fiquei sabendo desse concurso, pensei em tudo isso, tô com relativamente um número pequeno de pacientes na clínica, deixa eu dar uma olhada nesse edital. Aí eu fui lá, falei, acho que dá, hein, para estudar. Acho que eu consigo conciliar com o consultório. Na época eu tava só com o consultório. E aí eu meti na cabeça que eu ia estudar para esse concurso para o CRP e que eu ia estudar para passar, porque estudar para um concurso com outro pensamento na minha cabeça não fazia sentido. Aí eu falei, deixa eu ver quando é que é a prova. Era 30 dias depois. Não lembro a época da prova do concurso, mas quando eu fui ver a data, a prova do concurso estava prevista para ali 30 dias. Foram 30 dias estudando de um jeito que eu acho que eu nunca estudei na minha vida. Eu estudei muito, o máximo que eu pude, da melhor forma possível. Eu não tinha dinheiro para pagar para estudar, então eu não comprei material, eu estudei sozinha por conta própria mesmo em casa. Tudo pela internet, vi muita videoaula. E aí 30 dias estudando, decidi fazer para passar, me matei de estudar. E eu falo em relação a estudo porque eu gosto muito de estudar, muito, muito, muito. Pra mim é muito mais fácil sentar a bunda na cadeira e estudar qualquer assunto. Claro que tem matemática, números, tenho muita dificuldade, mas de modo geral, qualquer assunto eu gosto muito de estudar. Eu falo que é muito mais fácil pra mim sentar a bunda e estudar para um concurso público do que fazer o que eu faço hoje, porque é uma quantidade de coisa que eu tenho que fazer
para conseguir fazer o trabalho que eu faço hoje é um desafio muito maior para mim do que sentar a bunda numa cadeira e estudar. Enfim, fui fazer a prova e eu lembro que quando saiu o gabarito preliminar do resultado, fui acompanhando, né, os editais, os resultados. Eu não sei se eu tava nervosa, eu não sei se é porque eu sou pateta mesmo, eu sou muito pateta para muitas coisas. Eu só sei que quando eu fiz as contas da quantidade de questões que eu tinha acertado, eu sou péssima em matemática, até eu tenho que fazer 7 mais 6, eu tenho que contar no dedo ainda. Eu fiz alguma conta na minha cabeça que eu falei, caramba, eu não consegui pontos suficientes para ser classificada. E eu falei, mas vamos deixar sair o resultado preliminar, que até então tinha saído o gabarito, né? Falei, deixa sair o resultado preliminar para ver se é isso mesmo. E aí nessa época, gente, eu sempre tive problema de autoestima profissional, de autoestima pessoal. Sei lá, se um dia eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu duvidava muito da minha competência, duvidava da minha capacidade, duvidava da minha capacidade de passar num concurso público estudando 30 dias. Então eu lembro que na época eu meti na cabeça que eu ia estudar para passar, mas ao mesmo tempo eu falei, quem sou eu para estudar 30 dias para um concurso público e conseguir passar? Eram 2 vagas aqui para a sede em São Paulo. Eu falei, quem sou eu para tentar passar? Falei, mas vamos esperar o resultado preliminar para eu ficar mal realmente e aí me desabar. Saiu o resultado. Não sei se eu tava nervosa, mas quando eu vi o resultado preliminar, eu falei, caramba, eu não passei. Não sei nem que colocação eu achava na minha cabeça que eu tinha ficado. E aí eu lembro que eu chorei na frente desse computador. Aí me coloquei lá pra baixo, fiquei malzão, chorei até me acalmar. Falei, ok, não passei, mas vida que segue, vou continuar fazendo o que eu já faço, vou continuar no consultório, vou continuar procurando um outro emprego, porque eu sabia que eu precisava de um outro emprego para sustentar o meu consultório. Eu não tinha a visão da psicologia que eu tenho hoje, então nessa época eu não via a psicologia como negócio. Eu queria começar o meu consultório de alguma forma, não sabia por onde. Acabei começando do jeito que deu. E os anos que eu atendi em consultório, sim, eu também tive uma relação assim muito instável em relação ao consultório, mas acredito que foi por todo o meu despreparo mesmo, foi por uma falta de visão de ver da psicologia como negócio, foi uma falta de capacitação mesmo para lidar com tudo que aconteceu. Então passei por uns perrengues que eu acho que são até comuns para quem está começando, mas que em algum momento eu não consegui mais me dedicar ao consultório, fazer supervisão ao mesmo tempo, fazer a minha análise ao mesmo tempo, estudar os casos que eu estava atendendo. Então, para mim não fazia sentido continuar na clínica sem conseguir me dedicar do jeito que eu acho que eu deveria para fazer um bom trabalho. Então, em algum momento eu precisei abrir mão do consultório por conta disso. Eu não estava conseguindo tempo para me dedicar para ele, como eu acho que eu deveria me dedicar para conseguir fazer um trabalho muito bem feito para as pessoas que eu atendia. Mas sim, sempre gostei da clínica, é um espaço muito peculiar para mim. Eu sou muito encantada e comecei a ter esse encantamento muito pelo trabalho do Alex em relação à nossa turma, né, a supervisão, ao trabalho que ele fez na faculdade. E eu tenho esse desejo de voltar a atender, de clinicar novamente também a partir da psicanálise, não mais como psicanalista, mas sim como uma psicóloga que trabalha com a abordagem da psicanálise, porque são atuações diferentes. E acho que agora, em 2020, eu devo colocar isso em prática de alguma forma. Ainda não me planejei direitinho, bonitinho. Estou pensando em alguma coisa no sentido do atendimento social, realmente atendimento social, e não o que muita gente utiliza para atrair mais pacientes. Mas enfim, não tenho ainda nada definido, é só o desejo de voltar a atender, porque por algum motivo a psicologia sempre me chama e eu acabo voltando para ela, seja lá qual for o motivo disso. E aí saiu o resultado do concurso pro CRP, e quando eu vi o resultado eu chorei de novo, porque das 2 vagas eu estava em segundo lugar, então eu tinha passado, eu ia ser chamada para trabalhar no conselho. Claro que o primeiro pensamento que veio foi um pensamento muito destrutivo. Falei, caramba, passei em segundo lugar, podia ter passado em primeiro. Aí depois passou isso na minha cabeça. Falei, não, passei, tô em segundo, tô em último, mas o importante é que eu passei. Nem lembro qual era a concorrência do meu concurso. Eu lembro que eu acho que eram quase 2.000 pessoas por vaga. Não lembro, só sei que era uma concorrência grande para apenas 2 vagas aqui na sede e tinham mais 2 vagas também para subsede no interior. Não lembro. Mas enfim, tinha passado.
Eu acho que tudo isso já dá para vocês terem uma ideia de como é que era a minha autoestima. Eu não divido muito a minha vida em vida pessoal, vida profissional, até porque hoje em dia eu trabalho em casa, de casa, com meu marido, que é meu sócio, então é tudo muito misturado na minha vida. A minha autoestima pessoal como psicóloga era péssima. Eu sempre tinha esses primeiros pensamentos muito destrutivos, né? De sempre questionar quem eu era, se eu era boa o suficiente, se eu era uma psicóloga boa o suficiente, se eu ia dar conta, se eu não ia dar conta. Então eu passei no concurso para ser psicóloga fiscal no conselho. Por algum motivo também não li no edital que era um concurso com um prazo determinado, então o meu concurso tinha validade por um ano e poderia ser prorrogável por mais um. Em pouquíssimos meses depois a gente foi chamado para assumir o cargo. E dentro do conselho eu ainda precisei fazer uma entrevista inicial para saber se eu ia trabalhar na COF ou se eu ia trabalhar na COI. Falei, eu acho que eu tenho mais perfil para trabalhar na COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, foi onde eu trabalhei por 2 anos. A outra COI era a Comissão de Ética. E eu lembro que em algum momento da entrevista ela olhou pra mim assim e perguntou: mas tu sabe que esse concurso tem prazo determinado por um ano, pode ser prorrogável por mais um, né? Eu tava toda feliz, toda empolgada, poxa concurso, poxa dinheiro, poxa salário, vou pagar minhas contas, vou ficar belíssima sendo concursada. Toda feliz. Aí quando ela falou, eu não sabia. Aí depois eu fui ler de novo o edital e realmente tava lá no edital, lógico, né? E aí era o prazo que eu sabia que eu ia ficar no conselho. Tinha a certeza que eu ia ser prorrogado por mais um ano, mas então trabalhei no conselho durante 2 anos como psicóloga fiscal e era funcionária do Conselho de São Paulo. E o CRP São Paulo, para mim, foi um dos grandes marcos assim da minha profissão, da minha carreira, da psicologia. Foi no CRP que eu entrei em contato com muita coisa ruim da psicologia. Então tudo que é de ruim eu digo que chega lá. Questão das denúncias, os processos éticos, coisa muito pesada. Eu saía de fiscalização às vezes chorando com a quantidade de coisa que eu via da prática da psicologia, e foi um dos momentos em que eu falei, caramba, eu não quero mais fazer parte de uma categoria de profissionais que fazem essas barbaridades com a profissão, que fazem essas barbaridades com as pessoas atendidas, que utilizam mesmo a psicologia como uma relação de poder, de abusador, de violentador. Eu não queria. Por algum motivo, isso ia tomando conta, assim. O sistema Conselhos, para quem não sabe, é uma autarquia federal, então é um funcionamento de um serviço público. E então tinha o peso de um serviço público, com todos os problemas que a maioria das instituições públicas tem aqui no Brasil. Tem uma tendência e um adoecimento muito forte dentro dessas instituições, então tinha essa parte. Aí foi somando com a quantidade de coisa ruim que eu via da psicologia, de psicólogos e psicólogas antiéticos, uma coisa mais horrível que a outra. Eu lembro que em algum momento eu falei, eu não quero mais fazer parte dessa categoria de profissionais. E isso foi me fazendo esquecer da parte bonita, dos trabalhos bonitos dos profissionais que fazem um trabalho muito bonito, muito ético com a psicologia. Mas ao mesmo tempo, o conselho, eu digo que foi esse marco, porque existe uma Marina psicóloga antes do Conselho de Psicologia e uma Marina psicóloga profissional depois do Conselho de Psicologia. E é graças ao Conselho de Psicologia aqui de São Paulo que eu faço todo o trabalho que eu já faço por conta própria há 1 ano. Vai fazer 1 ano e 1 mês que eu trabalho por conta própria com ética e legislação. E tudo que já aconteceu em 2019 foi um ano muito marcante profissionalmente falando. Muitas transformações na minha vida aconteceram e tudo que eu consegui no ano de 2019, eu planejo para o ano de 2020, tudo começou com a minha prática dentro do Conselho de Psicologia. Eu não sabia nada do nosso código de ética. Eu lembro que na faculdade, em algum momento, eu acho que a gente viu ética no início. Eu não lembro nem o que a gente estudou nessa disciplina, mas em algum momento o código de ética passou na minha mão, eu lembro que eu li rapidamente. Em nenhum momento me falaram, Marina, tem coisa que o Conselho de Psicologia regulamenta que tu tem que saber para atuar. Nunca me falaram sobre isso. Eu não sabia que existia esse universo e que era possível se trabalhar com isso. Então eu devo muito ao Conselho de Psicologia. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse conteúdo, eu não sou mais funcionária, né? Eu trabalho por conta própria já há 1 ano e 1 mês, mas eu ainda estou como colaboradora da COF, lá do CRP de São Paulo, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização, e eu me esforço e eu tento ainda a participar dessa forma, porque eu acho que é uma das formas que eu tenho de retribuir tudo
o que eu conquistei, tudo que aconteceu na minha vida enquanto eu trabalhei lá. Depois de um ano no CRP, eu tive as minhas primeiras férias remuneradas, que eu digo que é uma das coisas mais lindas do trabalho da CLT. Falei, gente, isso foi incrível, foi a primeira vez que eu viajei internacionalmente, foi na época pro Atacama. Então eu tive experiências que eu jamais teria tido se eu não tivesse vivido esses 2 anos atuando lá dentro. E hoje eu sei que muita coisa culminou para eu fazer o trabalho que eu faço hoje. E eu devo muito a todas as experiências que eu vivi lá. Eu acho que não foi à toa que eu fiquei 2 anos no conselho, não foi à toa que o meu concurso foi por prazo determinado de 1 ano, prorrogável por mais 1, que eu acho que não seria nem legalmente falando possível fazer o trabalho que eu fosse hoje se eu fosse funcionária do conselho ainda, mas eu não sou só amores pelo funcionamento do sistema conselhos, muita coisa pode melhorar, mas eu tenho esse sentimento de gratidão porque foi lá que eu conheci a minha área de atuação hoje. Quando eu entrei no conselho, eu me apaixonei de uma forma que eu nunca tinha me apaixonado por nada na minha profissão. A ética e a legislação, o conteúdo com que eu trabalho hoje eu acho que é a primeira coisa que realmente faz meus olhos brilharem, que eu amo realmente muito falar sobre isso, eu amo muito ensinar sobre isso. E eu acho que ainda no primeiro ano no conselho, já com essa angústia de caramba, daqui a 2 anos eu vou sair, o que é que eu vou fazer, não sei como é que vai ser a minha vida profissional daqui pra frente, mas já muito apaixonada por essa área. O Gustavo falou, por que tu não faz por conta própria que tu faz no conselho? E até então, gente, quando foi? Em 2017, eu acho, que eu comecei a pensar na psicologia como a possibilidade de um negócio. Antes disso, eu não conseguia ver a psicologia dessa forma. Então, ganhar dinheiro com a psicologia era um desafio muito grande para mim. Eu não fazia ideia de como é que eu ia conseguir. Com essa sementinha, com essa pergunta do Gustavo, ficou, será? Será que dá? Será que não dá? Foi por isso que eu abri o meu Instagram. No momento em que eu tô gravando esse conteúdo, ele já tem acho que 1 ano e meio de existência. Mas a ideia do Instagram surgiu nesse momento em que o Gustavo deu essa ideia de continuar fazendo o que eu fazia no CRP, só que por conta própria. Eu não fiscalizo, que eu não atuo como fiscal do conselho, mas essa parte de trabalhar com ética e legislação, de ensinar as psicólogas tudo o que ninguém me ensinou desde a faculdade, até mesmo muito tempo depois que eu saí da faculdade, com as mais diversas psicólogas, com psicólogas recém-formadas, com psicólogas com 30 anos de formação, com estudantes de psicologia, com as mais diversas áreas da psicologia, tudo isso começou no CRP. Eu lembro que eu pesquisei antes de iniciar o Instagram, falei, deixa eu ver o que o pessoal está falando sobre isso. Não encontrei ninguém falando sobre ética e legislação. Eu falei, caramba, por que ninguém ensina sobre essas coisas? Em dezembro do ano passado eu falei, ok, eu vou me dedicar ao meu trabalho por conta própria com ética e legislação. Então foi quando eu me comprometi no Instagram, já tinha uma audiência pequena ainda, mas a galera que me seguia já era muito querida, já acompanhava o meu trabalho, já me dava um retorno muito bacana. Então eu comecei a produzir conteúdo para conseguir propagar esse tipo de conteúdo para o máximo de psicólogas que for possível, para o máximo de estudantes que for possível, porque eu consegui ter alguns benefícios a partir do momento em que eu comecei a conhecer sobre ética e legislação. Então tem pouco tempo que eu digo tem 1 mês que eu me dei conta que eu ainda vivo os benefícios que eu consigo perceber na minha prática profissional desde que eu conheci esse universo que é falar sobre ética e legislação. Hoje, com o trabalho que eu faço já há 1 ano e 1 mês, eu me vejo uma profissional muito mais segura, muito mais autônoma. Eu consigo não só estudar, eu sei onde eu tenho que buscar as legislações, eu sei como alcançar o conhecimento que eu preciso para alguma prática, mesmo que boa parte do meu trabalho eu não atue mais como psicóloga. Uma das partes do lado de ser uma profissional mais segura, há 3 anos atrás eu jamais teria coragem, autoestima suficiente de colocar a minha cara na internet. O fato de eu me expor o tempo todo, a minha marca é a minha cara, a minha voz é o meu trabalho. Então, se eu não tivesse a segurança profissional que eu tenho hoje, que eu adquiri e ainda adquiro com todo o conhecimento que eu tenho a partir da ética e da legislação, seria impossível eu fazer o trabalho que eu faço hoje.
E essa foi a nossa primeira conversa sincera de muitas que eu tô planejando ter aqui com vocês. Então, se você gostou, não deixa de curtir o vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Não deixa de assinar o canal se você ainda não está inscrita e assina aí as notificações para vocês serem avisadas sempre que tiver conteúdo novo aqui no YouTube.